Abram suas Bíblias em Atos 1. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos é a sequência. Quinto livro do Novo Testamento, primeiro capítulo. Na semana passada, irmãos, só para lembrar, quem quiser se levantar e pegar um cafezinho, tá? Não se intimida, pode pegar um café lá, voltar para o teu lugar, enquanto a gente acha aqui o livro, tá? Fica à vontade. Então procura aí Atos, quinto livro do Novo Testamento, capítulo 1. Nós estamos em uma série de sermões nesse livro, escrito pelo Espírito Santo. Tem sido maravilhoso, dia após dia, meditarmos na palavra. A última série de sermões nossa foi em Ruth, né? Nós meditamos em toda a história descrita ali em Ruth. E Ruth falava muito sobre sofrimentos pessoais, dramas pessoais. Nós vimos mulheres viúvas, mulheres abandonadas, pessoas com fome, mulheres esperando casamento, vimos homens mais velhos esperando a mulher certa, vimos dramas reais da vida, né, que todos nós passamos, e todo mundo ficou ligado em Ruth. Eu mesmo falei que particularmente foi a série que mais me agradou pregar, e Ruth falava muito sobre nós mesmos, né? E Atos fala sobre a missão de Deus por meio da igreja. Claro que toda a palavra ela fala sobre Jesus e aponta para Jesus, mas o foco principal em Atos, ele está bem fora de nós. É muito claro lendo o livro de Atos que há uma missão a ser cumprida pela igreja, e que a missão da igreja é muito mais importante que a missão individual de cada um. Então não foi à toa que eu escolhi o livro de Atos para que nós venhamos a meditar. É justamente para que a igreja, nesse terceiro ano em que a igreja está sendo plantada, ela chegue a um estágio mais maduro da fé, a uma reflexão mais profunda, se de fato estamos vivendo como igreja, né? É uma reflexão que todos nós devemos fazer. E hoje nós vamos meditar do versículo 15 até o verso 26. Na semana passada, nós meditamos em Atos 1, do 1 ao 14. E nessa semana, nesse domingo, nós vamos meditar do versículo 15 ao versículo 26. Então, todos já pegaram seus cafés, ninguém mais vai dormir, né? Alguns perguntam por que do café, e eu sempre digo a mesma coisa, né? É uma estratégia para você ficar acordado. Nós não temos os melhores pregadores do mundo aqui, né? Então é necessário que todos estejam ligados. Então, por favor, prestem atenção. Vamos comigo aqui, Atos 1, do 15 ao 26. Vamos ler com atenção, com reverência, lembrando que é o Senhor quem nos fala. Assim está escrito: naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição.
Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Senhor, bendita seja a tua palavra, bendito seja o teu Espírito, Pai. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós o louvamos, Senhor, e pedimos, Senhor, a bênção, Deus, da tua graça nesse lugar, nesse momento, Pai. Que nossos ouvidos não se desviem, Senhor. Que a nossa atenção não se perca, Senhor. Que o nosso coração se una ao teu coração, Senhor Deus. Que nós não venhamos a ler daquilo que o Senhor fez apenas no passado, Senhor, mas que ao pregar a tua palavra, Senhor, também hoje, Senhor, o teu Espírito, Senhor, venha sobre nós cada vez mais, porque precisamos, Senhor, ser retirados do nosso lugar de comodismo, individualismo, egoísmo, frieza, Senhor, apatia diante da tua palavra, apatia diante do teu Espírito, apatia perante a tua igreja, apatia perante a missão e o reino que o Senhor nos confiou. Necessitamos ser avivados, necessitamos ser despertados, Senhor, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, Pai. Que ao pregar a tua palavra, Senhor, o teu Espírito, Deus, cele a tua verdade e se una à tua palavra, Senhor. E que toda a altivez, Senhor, todo o sofisma, Senhor, tudo aquilo que é contrário ao Senhor dentro de nós, Senhor, venha ser desmanchado, Senhor. Toda resistência, ó Deus, toda dureza de coração, Deus, seja quebrada, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos fale nessa manhã, no tom que o Senhor escolheu, na profundidade que o Senhor escolheu, na clareza que o Senhor escolheu falar a nós. Nós te agradecemos por falar conosco, Senhor. Nós agradecemos, Deus, é um privilégio ouvirmos a tua voz, a tua palavra nessa manhã. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós vemos aqui em Atos 1,15, tá? A continuação da história do começo da igreja. Atos é a história da igreja. Claro que a igreja já começou desde Adão, né? O primeiro escolhido de Deus para levar o seu nome, mas a igreja mesmo do Senhor, ela tem um início tá? Então eu vou fazer um resumo muito rápido de tudo que eu falei semana passada, porque os primeiros capítulos de Atos são fundamentais para que a gente entenda todo o livro de Atos, e o contexto é muito importante. Então Atos foi escrito em 60 depois de Cristo, mais ou menos. Foi Lucas que escreveu Atos, tá? Mais precisamente o Espírito Santo por meio de Lucas. Nós não dizemos Atos dos Apóstolos, dizemos Atos. A igreja já revogou isso, porque no começo era Atos dos Apóstolos e depois ficou claro que os Atos não eram dos Apóstolos, mas era de Jesus ressurreto, e depois ficou claro que mais precisamente os Atos eram do Espírito Santo, do próprio Deus. Então, para que não haja essa divisão, Atos de quem? Dos Apóstolos, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus ressurreto, o nome escolhido pela igreja foi Atos, tá? Praxis em grego, são os atos, são as ações de Deus, mais precisamente no poder do Espírito Santo por meio dos apóstolos, da igreja, né, na verdade. E o propósito desse livro, vocês podem ver em Atos 1:1. Atos 1, verso 1, se você olhar na sua Bíblia, Lucas está dizendo que fez o primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, o Evangelho de Lucas relata aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos relata aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar, depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão.
Tá? Então, o Evangelho relata aquilo que Jesus começa a fazer e ensinar. Atos relata aquilo que Jesus continua a fazer e ensinar no poder do Espírito Santo através das suas testemunhas, isso é, a sua igreja. A ascensão de Jesus, ou seja, quando ele subiu aos céus, fala do fim do seu ministério terrestre, e o início do seu ministério celestial, as obras de Jesus no poder do Espírito Santo, que é o livro de Atos, tá? Então, nós podemos perceber claramente nisso a bondade de Deus em compartilhar conosco a sua missão. Nós percebemos que Deus de fato compartilha a sua natureza, aquilo que Ele é conosco. Deus é santo e Ele deseja que nós sejamos santos. Deus é eterno e imortal e um dia seremos imortais e eternos e plenamente santos. Tudo aquilo que Deus é Pai, Ele compartilha dessa natureza conosco. Deus é criador, Ele compartilha conosco também, nós somos criadores, podemos criar várias coisas. Nós vemos em toda a Escritura que Deus compartilha da sua glória, da sua beleza, da sua majestade com o seu povo, e também da sua missão com o seu povo. Deus poderia ter salvado sozinho, sem utilizar a igreja, sem incluir-nos na sua tarefa, mas nós vemos pelo derramamento do Espírito Santo que o meio pelo qual Deus escolheu realizar a sua missão da salvação é a igreja. Ele nos escolheu para nos incluir em sua missão. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Nós vimos que Lucas tinha consciência, portanto, de estar escrevendo uma história sagrada. Lucas sabia que na mesma proporção que as escrituras do Antigo Testamento relatavam da história dos atos de Deus na história da salvação, mais precisamente, todo o Antigo Testamento, a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão do faraó, a travessia no deserto, a entrada na terra prometida, todos os exílios, tudo que no Antigo Testamento está relatado é algo sagrado, é a história de Deus em favor do seu povo. Lucas tinha consciência, Lucas era muito inteligente, intelectualmente cheio do Espírito, ele tinha consciência de que agora era necessário escrever as escrituras do fim dos tempos, da história de Deus da salvação. Ela ainda estava em vigor, a história de Deus continuava. Lucas, ao escrever Atos, ele tem essa consciência de que Atos é um livro sagrado de igual com as escrituras do Antigo Testamento. Lucas tinha consciência disso. O Antigo Testamento falava sobre as profecias que iriam se cumprir em Cristo. Atos fala das profecias que já se cumpriram em Jesus Cristo. Nós vemos nisso que o ordinário da igreja, ou seja, aquilo que é comum a nós, igreja, é muito superior ao extraordinário do Antigo Testamento. O extraordinário do Antigo Testamento apontava para as promessas de salvação em Jesus Cristo. O ordinário da igreja testifica da realização, da realidade já existente, do cumprimento da obra salvadora em Jesus Cristo. Explicando melhor, no Antigo Testamento, tudo aquilo que acontecia de forma extraordinária, por exemplo, sair água de uma rocha, tá? Para alimentar, saciar a sede do povo, isso é algo extraordinário. Chover pão do céu, isso é algo extraordinário. O que eu afirmo aqui é que o que é comum hoje a nós é muito superior ao extraordinário do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando choveu o pão do céu, aquilo apontava para Jesus que viria do céu. Aquele pão alimentou a fome física daquele povo. Mas Jesus é o pão do céu que alimenta a fome das nossas almas. Então, hoje nós já temos a Jesus Cristo. Nós temos a Jesus. Isso é algo muito superior a chover pão do céu para alimentar um povo durante a sua fome. Nós temos o pão da nossa alma, o pão vivo que desceu do céu. Hoje nós temos a água da vida, que é o Espírito Santo. Naquele tempo tinha apenas a água de uma rocha. Então nós confundimos as coisas quando olhamos para o Antigo Testamento e perguntamos: mas pastor, por que não ocorre mais aquilo? Porque aquilo é muito pouco, perto do que já ocorreu. O ordinário da igreja, o participar da palavra de Deus, por exemplo, é um milagre. É um milagre. Nem todos entendiam a Escritura no Antigo Testamento. Então teve várias promessas dizendo que um dia um irmão não diria ao seu irmão: ouve e aprende a palavra, entenda, mas todos seriam ensinados pelo Senhor. Hoje qualquer um de nós pode abrir a Escritura e entender em casa por causa do Espírito Santo.
né? Nós não tínhamos acesso a Deus, ao Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote. Hoje nós temos acesso a Deus em Jesus Cristo. Então, o ordinário da igreja é aquilo que a gente faz todo dia. Nos reunimos aqui e fazer uma oração antes de começar o culto. Isso é mais glorioso do que chover pão do céu. Participarmos da ceia do Senhor, porque nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, que foi toda a esperança de Israel no Antigo Testamento. Então eu afirmo que o ordinário da igreja, aquilo que é comum para a igreja hoje, é muito mais extraordinário do que o que foi feito no passado. E Lucas também sabia disso. Por isso ele precisa registrar. Ele precisa registrar para as próximas gerações. A missão clara nesse livro é que venhamos a entender que há algo a ser feito entre a primeira vinda de Jesus e a volta. Se você acredita que Jesus já veio, você também tem que acreditar que Jesus vai voltar, porque ele prometeu. E há uma lacuna entre a sua primeira e a segunda vinda. E essa lacuna é preenchida com a missão da igreja. Nós temos uma missão clara, né, que é proclamar, que é sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Naquela época havia o entendimento de que Jesus voltaria logo. Os irmãos pensavam que logo Jesus viria. Então Lucas escreve Atos para mostrar, não, a gente ainda tem uma missão a cumprir até que Jesus volte. Essa missão era sermos testemunhas da sua ressurreição. Isso está em Atos 1, versículo 8, que é o resumo de todo o livro de Atos, Atos 1, 8, tá? E da ressurreição de Jesus Cristo, como eu disse, sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Isso só pode ser possível se formos batizados, imersos no Espírito Santo. Então nós vemos também no livro de Atos o Senhor incluindo os não-judeus ao povo da salvação, ao seu povo, à igreja. Vemos aqui pagãos sendo inclusos no corpo de Cristo. Nós vamos aprender sobre a organização da igreja, eclesiologia. Vamos ver que a igreja é um organismo, mas é um organismo organizado. Nós vamos ver que Deus não é contra organização, instituição. Pelo contrário, a igreja do Senhor em 1 Coríntios 14, 40 fala que tudo é feito com ordem e decência. E nós vemos que há diversos ministérios e uma ordem dentro da casa de Deus. Nós vamos ver também o progresso do evangelho a despeito da perseguição. Vemos que Lucas acreditava numa teologia da glória, ou seja, o evangelho irá triunfar, a igreja irá triunfar, mas ao mesmo tempo vemos Lucas acreditando em uma teologia da cruz. O evangelho triunfará com perseguições, assim como Jesus foi assassinado e foi perseguido, a sua igreja também sofrerá dificuldades nesse processo. E vimos também na semana passada que a maior de todas as promessas foi o derramamento do Espírito Santo. A maior de todas as promessas na Escritura é o derramamento do Espírito Santo, porque finalmente Deus habita com o seu povo, tá? Finalmente Deus está no meio do seu povo. Todas as profecias se cumprem com o derramamento do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos liberta da condenação. E prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O Espírito Santo não só nos liberta da condenação do pecado, mas Ele nos liberta do poder do pecado, da influência do pecado, da escravidão do pecado. Não apenas da condenação, mas o Espírito Santo nos liberta também do poder do pecado, de sermos sujeitos ao pecado, tá? Ele nos capacita a sermos testemunhas, vivermos de uma forma missional, como nós aprendemos na semana passada. E hoje eu não vou poder falar sobre o que é ter uma vida missional, mas basicamente é viver uma vida com intencionalidade evangélica no mundo, proclamando a Jesus Cristo. Nós devemos viver no Espírito Santo, né? Caminharmos e andarmos no Espírito e abortarmos a nossa missão. A obra da salvação consiste principalmente em abortarmos a nossa missão, o nosso sentido principal e primordial de existirmos centrados em nós mesmos e abraçarmos a missão de Deus como o propósito principal da nossa existência. Isso consiste a salvação. Ser salvo também é ser salvo de nós mesmos. Nós precisamos abraçar a missão de Deus e entendermos que na igreja do Senhor não há espaço para consumistas. A igreja do Senhor não é feita de consumidores, mas de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para servir.
Na igreja nós somos servidos, mas entendemos que a nossa missão é principalmente servir. Irmãos, nós vemos também que esse é o propósito da existência de todos os filhos de Deus, e isso faz com que o reino de Deus seja sinalizado. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando a vontade de Deus, o governo de Deus, ele finalmente vence, tá? Tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus ordena, ele finalmente acontece na terra. Tá? A sua vontade é feita na terra, assim como é feita nos céus. Jesus voltará e Jesus destruirá o pecado e a morte. Não o mundo, o pecado e a morte, o poder do pecado e da morte no coração dos filhos de Deus, tá? Então nós viveremos em novos céus e nova terra, nessa terra, tá? Em uma nova terra, onde não existe pecado, onde Cristo é tudo em todos. Cada sentimento nosso, cada pensamento nosso, cada palavra nossa, cada ação nossa, tudo fluirá diretamente de um corpo incorruptível, diretamente de Jesus. Então nós viveremos finalmente em paz entre nós. Isso é o reino de Deus, tá? Mas nós vemos que quem deseja o reino de Deus deve desejar também o Deus do reino. E nós amamos o reino de Deus e desejando o reino de Deus quando hoje, em nossos corações, a vontade de Deus reina. O reino de Deus está entre vós, Jesus falou. É chegado o reino de Deus. E Marcos fala que Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus, tá? Irmãos, aqueles que assim são cheios do Espírito Santo, perdoados, libertos da influência do poder do pecado, sinalizam e testemunham sobre a ressurreição de Jesus e o reino de Deus, estes vivem em comunhão constante, oração constante com Deus, oração individual e oração comunitária, porque foram reconciliados e agora finalmente estão unidos a Deus. Isso também acontece com a união por meio de uma igreja local, que é o corpo de Cristo, e uma comunhão viva com a sua palavra, esperando o cumprimento total das suas promessas, ou seja, a sua volta, e nisso consiste a salvação. Irmãos, agora indo ao texto, versículo 15. Tendo introduzido um resumo, eu gostaria de ir para o texto. O texto nos diz que Pedro, no versículo 15, ele se levanta para continuar a missão, tá? Ele se levanta para realizar essa importantíssima tarefa de liderar a igreja. Faltava um apóstolo no colegiado apostólico, Judas havia se matado. Pedro se levanta então como um líder dessa nova comunidade, para escolher um sucessor de Judas. No versículo 16, tá? Nós vemos ele falando isso, que devia se cumprir a escritura, tá? A qual Judas seria contado como um traidor, tá? Então verso 16 e 17, Pedro está mostrando que a escritura ela sempre se cumpre, e que já havia sido profetizado no Antigo Testamento, que Judas iria se perder. É interessante também notarmos que no versículo 15 está escrito que havia cerca de 120 pessoas, e isso não é à toa, por quê? Porque segundo a tradição judaica, 120 pessoas era um número mínimo para que uma nova comunidade pudesse se estabelecer com um concílio próprio. Entre os judeus haviam várias comunidades. Quando uma comunidade atingia o número de 120, ela podia fazer o próprio estatuto, o próprio concílio e decidir as coisas internamente. De outra forma, deveriam se reportar a comunidades maiores. Então aqui Lucas está mostrando que a igreja do Senhor, ela não fere os princípios judaicos. Pelo contrário, ela é uma comunidade nova, dessa vez uma nova comunidade feita pelo Espírito Santo, que tem o seu próprio concílio e a sua própria forma de agir. Nós vemos isso aqui então no versículo 15, no versículo 16 e 17, falando sobre a traição de Judas. E notem o que nos é dito, que o Espírito Santo escreveu a Escritura. Olhem o versículo 16, devia se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse.
O Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Aqui nós vemos que a Escritura, ela é escrita pelo Espírito Santo. No versículo 18 nós vemos ele, ou seja, Judas, adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado. E alguns vão dizer, mas Judas não se enforcou? Como Judas comprou esse campo? Na verdade, ele está dizendo que o dinheiro que Judas traiu Jesus e devolveu lá foi usado por aqueles judeus para comprar um campo que até se tornou um cemitério. Tá? Então a Escritura atribui a Judas a compra desse campo, a culpa da compra desse campo, e fala que ele adquiriu com o pagamento do seu pecado e se precipitou de cabeça e arrebentou-se ao meio. E alguns podem dizer, mas ele não se enforcou, pastor? Como que se ele se arrebentou ao meio? Então provavelmente depois dele ter se enforcado, ele ficou lá um bom tempo e arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram, né? Muito agradável essa história, né? Verso 19... E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso. Né? A fofoca não é privilégio dos nossos dias. Correu solta a má notícia. Então todos ficaram sabendo, de maneira que na própria língua deles, eles criaram um apelido para aquele campo que foi comprado. Tá? O nome daquilo lá é Campo de Sangue, segundo a língua dos judeus. No verso 20, nós vamos ver duas profecias, tá, irmãos? Porque no livro de Salmos está escrito. A primeira profecia: fique deserta a tua habitação. No Salmo 69, mais precisamente no versículo 20, nos é dito isso, tá? Que a habitação do traidor ficaria deserta. E depois ele fala outra profecia, e não, aqui ó, outro tome o seu lugar, isso é bem importante. Já havia nos Salmos, pela boca de Davi, escrito que outro tomaria o lugar de Judas. Isto está em Salmos 109, versículo 8. Então os apóstolos entenderam que Judas morrer, Judas se suicidar e outro tomar o lugar de Judas era uma profecia. Então eles tinham que providenciar o quê? Esse outro que tomasse o lugar de Judas. E no versículo 21, então, a consequência lógica, Pedro explica: assim, é necessário, né? Se outro tem que tomar o seu lugar, que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição também, para preencher essa vaga de Judas. Duas coisas importantes. A primeira coisa é a importância de um líder que conhece as Escrituras e é cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou e disse, olha só, está faltando um. Havia uma profecia. Pedro tem essa percepção, a igreja precisa de líderes. A igreja precisa de homens que se levantem. A liderança é um dom dado por Deus para pastorear a sua igreja. A segunda coisa importante são os pré-requisitos de um apóstolo. Hoje nós vivemos em tempo, existem hoje mais de 10 mil apóstolos no Brasil. Mais de 10 mil apóstolos no Brasil. Agora eu gostaria de perguntar se algum desses apóstolos cumprem os pré-requisitos para ser um apóstolo. Quais são os pré-requisitos? É necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Para ser um apóstolo era necessário ter andado com Jesus e ter sido testemunha da sua ressurreição. Por isso Paulo não é considerado, nem mesmo Paulo é considerado um apóstolo dos 12. Nós podemos hoje, irmãos, ter o dom do apostolado. Prestem bem atenção, o dom, mas não o ofício apostólico. O dom é alguém que foi enviado. Eu tenho o dom do apostolado, por exemplo. Por quê? Porque eu cheguei num bairro onde não tinha uma igreja, segundo aquilo que a tradição cristã diz que é uma igreja saudável. Então, eu comecei do nada, do zero, a plantar uma igreja. Fui enviado como missionário e comecei. Isso é um dom, mas eu não posso requerer o ofício apostólico e que as pessoas me chamem de apóstolo. Eu não sou oficialmente um apóstolo. O ofício apostólico acabou. Se nós lermos em Apocalipse, se eu não me engano, 14, vai dizer que na Nova Jerusalém, a nova cidade, a última cidade, a santa, tem 12 portas, cada uma com o nome de um dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram uma referência às 12 tribos. Então não pode ter mais de 12. Os oficiais apostólicos eram 12. O próprio Paulo fala isso. Eu nem sou digno de ser considerado um apóstolo.
porque eu sou como um nascido fora de tempo. Ou seja, apesar de eu ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, porque Jesus apareceu ressurreto para Paulo na estrada de Damasco, ele fala, mas eu nasci fora de tempo. Ou seja, ele está dizendo, eu não cumpro os pré-requisitos de ter caminhado com ele desde o batismo de João Batista até agora. Então nós vemos que é um engano. Mas qual é o perigo, pastor, de ter apóstolos hoje? O perigo é que, segundo Efésios 2, a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, o que um apóstolo diz é palavra sagrada. E por isso muitas igrejas modernas hoje se valem disso. Alguns apóstolos, pseudo-apóstolos, dizem que Deus deu uma direção para eles, então eles trazem uma doutrina, um ensino, uma visão, uma direção, e ninguém pode questionar. Por quê? Porque ele é um apóstolo. Essa é a mesma coisa que a Igreja Católica faz. Por que tudo que o Papa fala deve ser aceito? Porque, teoricamente, ele é um apóstolo sucessor do apostolado de Pedro. Entende? Por que ninguém questiona o Papa? Porque quando ele fala ex-cátedra, quando ele fala lá, é ponto final. O apóstolo falou, o Papa falou, ele é apóstolo, acabou. Então, nós temos, por exemplo, na história da Igreja Católica, a título de curiosidade, sempre existiu o purgatório, mas em 1900 e pouco fecharam o purgatório. O Papa João Paulo disse, agora não existe mais purgatório. Tá, mas como assim existir, não existir? O apóstolo falou, está falado, acabou. Então, é muito perigoso existir apóstolos hoje, porque o apóstolo, a palavra dele é lei, é doutrina, é ponto, é Deus falando. E nós vemos isso no nosso meio. Então, cuidado com os apóstolos, tá? Eu tenho uma brincadeira que eu faço e falo, apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Então, é verdade, apóstolo bom são aqueles que já morreram. Então, é um erro oficialmente ordenarmos apóstolos. É um erro da igreja. Irmãos, seguindo, verso 23 e 25. Então apresentaram dois que cumpriam esses pré-requisitos. José, chamado Barsabás, também chamado Justo. Olha o apelido de José, hein? Justo. E Matias. E o que eles fizeram? Eles oraram. Orando, disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Quem que escolhe os apóstolos? O próprio Deus. Não notaram que eles não fizeram uma votação? Notaram que eles pediram para o próprio Deus escolher? E aí eles tiraram sortes, diz aqui. Então tiraram sortes e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se juntou aos 11 apóstolos. Como era feita essa parada aqui da sorte? A gente deve fazer isso hoje, pastor? Não. Por quê? Porque esse aqui é um texto descritivo, né? Então, nos mostra a última vez que isso aconteceu. Depois nós vamos ver Paulo, por exemplo, falando a Timóteo. Timóteo estabelece presbíteros de igreja em igreja que cumpram tais e tais requisitos. Então, a última vez que nós vimos na Bíblia alguém utilizando sortes, que era uma prática dos judeus antigos, era uma prática normal no Antigo Testamento, lançar sorte. A gente não sabe como era. Tem várias teorias, eu não vou entrar nas teorias, mas tinha várias formas de lançar sorte, tá? É como se fosse hoje para o ímpar, tá? Como é que é aquele que só um sai fora? 2 ou 1, tá? Então, era mais ou menos isso. Então eles fizeram isso acreditando que, como a Escritura diz em Provérbios, a sorte se lança no regaço, mas a resposta vem do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, né? Mas a vitória vem do Senhor. Então, acreditando que tudo Deus governa, tudo Deus sabe, tudo Deus faz, e acostumados com esse modo de decidir do passado, eles fazem a mesma coisa que eles sempre fizeram. Eles lançam sortes e a sorte cai sobre Matias, tá? É importante nós entendermos, irmãos, que nós não fazemos mais isso, porque esta é a última vez que foi relatado esse tipo de ação. Nós não somos apóstolos, nós não tivemos essa direção aqui para tomar, tá? Hoje, como nós somos guiados? Pela Escritura. Somos guiados pela Escritura, quando na Escritura os homens que são levantados por Deus, eles cumprem os pré-requisitos bíblicos, então eles são chamados ao ministério, tá? Então, irmãos, nós vimos aqui basicamente uma introdução, um resumo da história, do contexto histórico, geográfico do livro de Atos, tá? Nós também meditamos versículos a versículos aqui, versículo a versículo, o significado de cada
coisinha que foi feita aqui, cada detalhe dessa história. E depois de eu fazer isso, a segunda parte do sermão, quem já está acostumado aqui na igreja sabe que nós temos lições práticas, que nós aprendemos de tudo isso que foi dito. Eu queria perguntar para vocês são impacientes como eu? Eu sou uma pessoa impaciente. No trânsito, para mim é muito difícil, sabe? Quando alguém está na faixa da esquerda, 20 por hora. Não consigo com isso, sabe? Fico meio nervoso. E andando de avião também. Meu Deus do céu, tem que ficar esperando. Pior é levar 4 horas para ir de ônibus até Porto Alegre. Eu não consigo. Eu não sei, é um negócio meu. Eu tenho muita impaciência, tá? E quando eu tenho algo para fazer, assim, me dão uma meta para fazer. Assim, a gente tem que construir a igreja. Eu estive lá sentando com o Luiz para desenhar a igreja. E a gente, vamos desenhar aqui o projeto da igreja e tal. No outro dia já estava patrolado já o terreno. Então, tem que marcar um almoço. Domingo que vem já tem almoço. Então eu sou uma pessoa assim, eu quero tudo para ontem, eu quero tudo rápido. E eu tenho esse meu temperamento. Eu tive um problema agora com o meu carro. E era terrível porque os caras diziam, daqui uma semana vai estar pronto. A gente ficava esperando aquela semana já impaciente. Aí, é só mais uma semana daí vai ficar pronto. E eu, meu Deus, mais uma semana. Esperava mais uma semana, o cara dizia, vai levar mais uns 3 dias. Eu já estava morrendo, eu sou assim, eu sou impaciente. Eu não sei vocês, eu tenho esse problema, tá? Eu sou meio impaciente com várias coisas. E aqui nós vemos uma igreja que a vida inteira esperou pela vida de Jesus. Aí Jesus vem, finalmente ele fala assim, agora vocês têm que esperar mais um pouco. Vocês têm que esperar o Espírito Santo ser derramado. Tá? Eu queria perguntar aqui para os estudantes. Você está gostando de esperar até terminar o seu curso? Eu queria perguntar aos solteiros, vocês estão gostando de esperar até encontrar a pessoa certa para casar? Gregory. Eu queria perguntar aos noivos, vocês estão gostando de esperar para casar? Aos casais que querem ter filhos, tá legal essa espera? As que estão grávidas, Elaine, você está tranquila? É bom esperar? Como estão sendo as suas últimas noites? Os papais que estão cuidando dos seus filhos pequenos, como eu. Minha mulher nem veio no culto hoje, não deu. Por quê? Porque o Bernardo, ele simplesmente, ele virou um terrorista. Sério, ele tem 10 meses e ele quer fazer tudo. Então ele não para quieto no colo. Eu estou ansioso para que ele cresça. Eu sei que é bom essa fase, eu sei tudo isso, mas eu não estou gostando muito dessa espera. Eu quero dormir de novo abraçado na minha mulher. Tá? Então, se nós não esperamos, como eu muitas vezes não faço, nós fizemos uma bagunça. Fizemos tudo errado e nada dá certo. Eu queria perguntar para vocês gostam de perder tempo? Não terminar o que vocês começaram? E acumular fracassos? Você gostaria de estar fazendo tudo errado e fracassar também como igreja, por causa da sua impaciência? É algo sério a gente refletir. Às vezes, por impaciência, nós simplesmente agimos e fazemos coisas erradas, fazemos uma bagunça. E eu queria perguntar, você algum dia já parou para refletir se você está sendo igreja realmente, ou se você também está fazendo isso de qualquer jeito? Tá? É por isso que Jesus nos pede, esperem até que venha o Espírito Santo. Espera, é necessário o Espírito Santo. Você gostaria de estar fazendo tudo errado como igreja? Você entende que se você fizer tudo errado como igreja, isso implica em uma vida sem sentido também? É sem sentido a gente se levantar de manhã e participar de um culto e se batizar se a gente não está fazendo as coisas da maneira correta? Você entende que é sem sentido? E você entende que isso desonra a Deus? E você será responsabilizado diante de Deus como aquele que foi chamado para dar testemunho do seu nome, da sua glória, e não fez o que deveria fazer? Você entende a gravidade disso? Você entende que isso também vai te fazer uma pessoa infeliz? É impossível um pássaro ser feliz dentro de uma gaiola. É impossível um cristão ser feliz sem cumprir a missão pela qual Deus o chamou. Então só isso está em jogo aqui no livro de Atos. A felicidade do povo de Deus e a glória do próprio Deus. Tudo está em jogo aqui no livro de Atos.
Lições práticas para fazermos tudo da forma correta. Número 1, a oração precede a ação. A oração precede a ação. Vocês viram no versículo 14, que eu não li aqui, foi o último versículo da semana passada, que todos estavam unidos, se dedicando à oração. Vocês viram aqui no versículo 24, eles escolhendo e orando. Nós vemos aqui que a direção do Espírito Santo é fundamental para decidirmos sobre qualquer assunto. Martinho Lutero, ele era um homem que orava muito. E quando ele tinha muita coisa para fazer, algumas pessoas diziam, não, mas hoje Lutero vai orar menos, porque ficava esperando ele na frente de casa, para ter conselhos, enfim, receber oração. E aí um dia um homem falou, mas Lutero, por que tu orou tanto hoje? Se tu tinha tanta coisa para fazer, tu devia orar menos quando tu tinha muita coisa, quando tem muita coisa para fazer. Lutero falou, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro mais. Por quê? Porque Lutero orava sobre tudo o que ia acontecer no dia dele. Era uma prática dele, tudo o que ia acontecer. Ele colocava numa lista de oração, ele ia orando por tudo, para que Deus direcionasse ele a tudo o que ele fosse fazer. Então, a oração precede a ação. Por quê? Porque se nós não orarmos, nós não saberemos para onde ir, como fazer aquilo que nós vamos fazer. E o Espírito Santo nos direciona. Quando nós temos muitas tarefas no dia, é importantíssimo, ou poucas tarefas, colocar em papel logo cedo e orar sobre cada coisa. Orar sobre cada coisa. E até mesmo decidir a ordem que faremos cada coisa. O Espírito Santo, ele direciona e guia antes de nós fazermos qualquer coisa. E aqui nós estamos falando da missão, principalmente a missão. A igreja não deve tomar um passo sem antes orar. Todos os passos da igreja antes devem ser colocados diante de Deus. Nós vemos que a capacitação do Espírito Santo é fundamental. Eu falei sobre direção, agora estou falando sobre capacitação. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito e também precisamos ser capacitados pelo Espírito. Sem a oração, nós não saberemos como fazer, o que fazer, para onde ir. Sem a oração, nós também não saberemos e não receberemos poder para realizar as atividades, dons para realizar as atividades que nós temos de realizar. A igreja, ela precisa da capacidade do Espírito Santo. Nós precisamos da capacidade do Espírito Santo para tudo. Jesus falou que sem Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Do mais simples ofício, que é lavar um prato de louça para a mamãe, a proclamar o Evangelho em meio aos perdidos na África, tudo deve ser pela capacidade e no poder do Espírito Santo. Porque tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo que eu faço, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Fazer as coisas para a glória de Deus é realizar obras, e qualquer obra, desde pegar um ônibus a lavar um prato de comida, tudo com a intenção de glorificar, ou seja, de dignificar, de exaltar, de promover, de trazer fama para o nome de Jesus. Como eu faço isso? Refletindo o caráter de Deus nas minhas ações. Por exemplo, Deus é um Deus que trabalha e não se cansa. Então no meu trabalho eu não vou dar aquela matadinha de tempo no banheiro, porque Deus trabalha todo o tempo em que tem que trabalhar, e eu também devo trabalhar todo o tempo, né? Eu estou em casa, minha esposa me chama, né? O marido representa Jesus, a esposa representa a igreja. Se a igreja chama, Jesus faz o quê? Jesus vai, né? Quando nós saímos da dimensão de fazer as coisas certas e entendemos que tudo que nós fazemos, ele reflete a beleza e a glória de Jesus, nós entendemos que nós precisamos orar para tudo, porque nós precisamos da capacidade do Espírito Santo. É necessário muita capacidade do Espírito Santo para amar os nossos cônjuges. É necessário um milagre, na verdade, para amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, amarmos nossos filhos como Jesus quer. Se alguém pensa que tem em si a capacidade para viver uma vida de amor a Jesus e ao próximo, está totalmente equivocado. Tudo isso é um milagre do Espírito Santo. Então nós precisamos tanto da direção, versículo 24, como da capacitação. Vocês viram no versículo 24? Tu, Senhor, conheces o coração de todos. O conhecer aqui no hebraico é como Adão e Eva se conheceram, né?
Quando o grego, quando ele fala de conhecer, ele fala de teoria. O hebreu, o judeu, e quando ele fala de conhecer, é conhecimento mesmo. Conheceu, na prática, conheceu, experimentou. Então aqui eles estão dizendo: tu experimentou todos os homens, Senhor. Tu formou todos os homens. Nós só queremos que se levante um homem capacitado por ti. É isso que eles oraram. Nós precisamos entender que necessitamos tanto da direção quanto da capacitação de Deus para todas as coisas que fazemos individualmente e na igreja do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos: a oração comunitária é norma para a igreja. Orar comunitariamente é algo ordinário, é uma norma na igreja, é uma ordem, tá? É aquilo que Deus escolheu como prática correta para a igreja. Nós devemos ler a Bíblia individualmente, mas nós também devemos ler a Bíblia aqui comunitariamente. Nós devemos adorar individualmente, mas nós devemos adorar comunitariamente. Nós devemos orar individualmente e orar comunitariamente. É uma ordem de Deus para a igreja, a oração comunitária. Por isso, no primeiro domingo do mês, nós nos reunimos aqui às 9 horas para orar, como igreja. Todo primeiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, nós nos reunimos um pouco antes do culto para orar como igreja por diversas coisas. E não é pesado, né? Pelo contrário, é maravilhoso. Quem vem sabe. Então, orar de forma comunitária é uma norma da igreja. Nós vemos isso no versículo 24, no versículo 14 também. Outra coisa, nas orações, a prioridade deve ser a missão, o reino de Deus. Porque nós precisamos de milagres. Se vocês olharem o versículo 21, vocês vão ver a expressão é necessário. Quantas coisas são necessárias para a igreja? Muitas coisas. Mas nós vemos que a preocupação daqueles que estavam orando aqui era uma preocupação com as necessidades da missão. Era uma necessidade do reino de Deus. Não eram necessidades individuais. Talvez houvesse espaço para orar pela sogra de Pedro, ou talvez existisse espaço para orar pelo irmão de Matias, que estava doente, com tosse. Talvez. Mas a prioridade aqui, nós vemos, a prioridade é a missão. A prioridade da oração é o reino de Deus. Tá? Outra expressão utilizada aqui é: se torne testemunha. Ou seja, eles sabiam que era necessário um outro apóstolo. No ministério, o ministério é serviço. A palavra ministério significa serviço. Diácono, serviço, diaconia. Tá? Então a preocupação deles era serviço. Era arrumar mais alguém para trabalhar, mais um peão nessa obra. Mais um apóstolo, a fim de pegar na lida, de proclamar o evangelho. Essa era a preocupação pela qual eles estavam colocando diante do Senhor e orando. Então nós aprendemos também algo prático nessa perícope, nesse pedacinho de texto que nós lemos aqui, que das orações e nas orações da igreja e nas nossas orações há uma prioridade. Essa prioridade é o reino de Deus e a missão de Deus. Tá? A primeira petição que Jesus nos ensina a fazer na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Deus só é santificado por meio da obra da igreja. A segunda petição, né? O Pai Nosso que está no céu, seja santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A primeira petição é sobre o nome de Deus ser santificado. A segunda petição é que venha o teu reino. É uma preocupação com o reino. Essa é a prioridade na nossa vida de oração. Logo, a oração é um remédio contra o egoísmo e a esterilidade. Quando nós oramos e oramos a palavra, acaba que a esterilidade da nossa vida, ela acaba. E o nosso egoísmo vai embora, porque quando oramos e oramos com prioridade no reino de Deus, nós somos curados do nosso egoísmo. Porque começamos a orar por outros propósitos maiores e melhores do que nós mesmos. Também a oração é um remédio contra a impaciência e a ansiedade. A igreja poderia ficar muito ansiosa. A igreja poderia ficar muito impaciente. Eu não sei, talvez a igreja deles fosse diferente da nossa. A nossa igreja nunca fica impaciente com nada, né? A nossa igreja nunca fica ansiosa com nada, né, irmãos? Ninguém nunca fica ansioso. Mas lá eles poderiam ficar ansiosos. Quem será que vai ser o novo apóstolo? Será que vai vir o novo apóstolo? Né?
Mas não, a oração cura isso, porque quando oramos, né, todo mundo conhece Mateus 6, né, do 27 ao 33, não andeis ansiosos, porque é a vez de comer e beber. De fato, quando oramos, nós confiamos que Deus é melhor do que nós. A minha filha, eu sempre digo isso, quando ela vai dormir, ela não fica preocupada se ela vai comer no outro dia, porque ela sabe que ela tem um pai, e o pai dela cuida disso, né? Jesus ensinou os discípulos dizendo, olhem para os pássaros, eles não têm despensa, eles não vão no Big, eles não têm cartão de crédito, mas eles estão sempre vivos e felizes e cantando e alegres, não só felizes, não só vivos, mas felizes, porque eles cantam e alegres. Olhem para os lírios do campo, eles vão murchar amanhã, mas o Pai que faz com que hoje essa erva se define, se crie e amanhã se define, Ele vai cuidar muito melhor das vestes de vocês. O que é a veste? O que é o vosso corpo? Meu Deus do céu, será que vocês são melhores do que Deus? Se preocupam mais com os vossos filhos do que o próprio Deus? Será que vocês se preocupam com vocês mesmos mais do que Deus? Vocês são melhores do que Ele? Vocês são mais bondosos? Vocês são mais atenciosos? Quando nós oramos, nós entregamos nas mãos daquele que deve cuidar de tudo, todas as coisas. Não há mãos melhores para cuidar dos nossos problemas do que a mão do Todo-Poderoso. Então, orar por todas as nossas necessidades. Por exemplo, exemplo prático. É muito difícil pedir água aqui para construções. É uma oração simples. Quando eu vou orar pela construção da igreja, Senhor, nos dá água e luz. Parece algo bobo. Meu Deus, tem que orar por água e luz? Sim. Porque eu estou preocupado. Mas eu vou entregar na mão daquele que tem o poder de todas as coisas e eu me despreocupo. É dele. Então, a oração, ela faz com que nós sejamos curados dessa ansiedade e dessa impaciência pecaminosa. E por último, sobre oração, a vida de oração, anotei aqui, é algo possível e natural para todo filho de Deus. É algo possível, irmãos. Não é algo difícil. Basta você tentar. Martinho Lutero dizia que a oração é a única forma de nós cumprirmos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. Para que nós entendamos os mandamentos de Deus, nós precisamos entender a parte negativa dos mandamentos e a parte positiva dos mandamentos. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, existe um mandamento que diz, não matarás. Não matarás. Essa é a parte negativa do mandamento. Tu não deve matar. Qual é a parte positiva do mandamento? Você preservar a vida dos outros. Então, tudo que eu deixo de fazer para preservar a vida do outro, eu estou pecando contra o mandamento de não matarás. Por isso que não é tão simples cumprir os mandamentos de Deus, né? Então, eu não devo matar, mas eu devo ao mesmo tempo, em todo momento, tudo que está em minhas mãos para fazer, para manter a vida do meu próximo, exemplo prático, alguém precisa de comida. Se eu não proveio a comida, eu estou matando ele. Essa é a parte positiva do mandamento. Então, o primeiro mandamento, não terás outro Deus além de ti, além de mim, Deus pedindo, Deus ordenando, significa que nós devemos ter apenas um Deus, né? Isso significa que ele deve ser precioso para nós. E Deus só se torna precioso para nós quando nós oramos, quando nós passamos tempo com Ele. Então, nós estamos honrando Deus como algo precioso, o único dentre todos. Algo especial, algo único. Não terás outro Deus além de mim. Ou seja, que eu seja precioso para ti. Algo só é precioso para nós quando nós despendemos o quê? Atenção, importância, tempo para aquilo. Nesse caso, para Ele. Lutero falou também que essa é a única forma de nós não pecarmos contra utilizarmos o nome de Deus em vão. Mas o que significa isso? O nome para, o cidadão da Palestina, ele era carregado de significado. Nenhum pai dava um nome qualquer para o filho. Todo filho tinha um nome que significava algo. Por que o nome de Deus é impronunciável? Porque não tem como nós quantificarmos e qualificarmos em um nome tudo que Deus é, né? Então, para que nós venhamos a utilizar o nome de Deus com honra, que é o contrário de não utilizar o nome de Deus em vão, tá?
O mandamento é não utilizar o nome de Deus em vão, logo o mandamento também é utilizar o nome de Deus com honra. Nós devemos honrar tudo aquilo que Deus é. E o que Deus é? Deus é o Todo-Poderoso, o soberano, cuidador e sustentador e provedor de todas as coisas. Quando eu deixo de orar, eu desonro a Deus como o Deus que é tudo isso. E aí Lutero vai em todos os mandamentos e vai quebrando a gente aos pedacinhos, mostrando como a oração, ela honra a Deus de todos os sentidos, e sem oração nós não conseguimos cumprir nenhum mandamento. E na verdade todos os mandamentos se cumprem justamente quando estamos diante de Deus. Eugene Peterson disse: na salvação, Deus se faz presente para nós, na pessoa do Espírito Santo. Na oração, nós nos fazemos presentes para Deus. Irmãos, eu queria fazer algumas perguntas retóricas para vocês sobre tudo isso. Você se reúne para orar com seus irmãos? Seja nas reuniões que o pastor e a igreja promove, mas também convidar irmãos na sua casa para orar, visitar irmãos e depois de uma conversa amigável dizer: vamos orar. Você reúne pessoas para orar? Você tem o costume de orar com os seus irmãos? O conteúdo das suas orações são sempre sobre você, sua família, seus propósitos, seus problemas, ou existe espaço para Deus e sua missão nas suas orações? Você é o tipo de pessoa que sai disparando soluções sem antes orar sobre um assunto? Sabe aquelas pessoas que sabem tudo que devem fazer? Tu fala que está com um problema e ela já deu 8 soluções em 30 segundos. Ela nem pensou, muito menos ela orou. Você é dessas pessoas? Você é o tipo de pessoa que sai fazendo coisas para resolver tudo rápido, sem antes orar sobre os seus problemas? Você entende que quando oramos, assumimos que precisamos e desejamos que o poder de Deus nos capacite a vencer os desafios individuais e comunitários que vêm sobre as nossas vidas? Você entende que quando oramos, assumimos que precisamos e desejamos que o resultado seja aquele que Deus deseja, a sua vontade e o seu reino? Quando nós oramos, nós assumimos que desejamos e precisamos que o resultado seja o que Deus quer e não o que a gente quer. Você entende isso? Você ainda duvida que a oração é um remédio de Deus para a sua impaciência e ansiedade? Você duvida que Deus pode te curar da ansiedade e da impaciência por meio da oração? Você ainda é um cristão que não tem Deus como seu amigo, seu companheiro em tudo que você faz? Poderiam dizer de você o mesmo que Elias, que você andou com Deus na terra? Você ainda tem a ideia falsa, você ainda tem a falsa ideia de que uma vida de oração só é possível para cristãos super espirituais e acima da média? Você ainda pensa isso? Segunda coisa que nós aprendemos, práticas dessa perícope, desse trechinho da Bíblia. Verso 16. O Espírito Santo está casado com as Escrituras. O Espírito Santo e a Bíblia formam um casamento. Já disse isso aqui antes. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi. A Escritura não age sem o Espírito, e o Espírito não age sem a Escritura. É um casamento perfeito. Você já entendeu isso? O Espírito Santo está casado com as Escrituras. Irmãos, a Escritura é a única coisa perfeita na Terra. A única coisa perfeita que existe na Terra é a Bíblia. Não existe mais nada perfeito na Terra. Nada. Vocês entendem o significado de plena inspiração verbal? Plena inspiração verbal. A Bíblia, ela tem a plena inspiração verbal. Cada palavra foi inspirada por Deus. Ela é inerrante e infalível. Algumas igrejas acreditam que a Bíblia é só infalível. Infalível é assim: eu acredito que no que se propõe a falar, a Bíblia é certa. Inerrante é: não, eu acredito que não tem nenhum erro na Bíblia. E alguma pessoa vai dizer: não, mas tem coisas que são erros, pastor. Por exemplo, tu vai ver que a Bíblia não fala sobre os dinossauros. Uma vez uma pessoa me falou isso. Eu disse: mas ali, a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não se propõe a falar tudo que existe. A Bíblia também não fala que existe morcego. A Bíblia não fala que existiria um ônibus. Sim. A Bíblia não é um livro que se propõe a falar tudo que existe, que vai existir. Não é um atlas do mundo. Eu disse: a Bíblia é um livro escrito para ensinar como o homem deve se relacionar com Deus, e ponto. E nisso ela é inerrante. O que tem a ver ela não falar dos dinossauros? Não, mas olha só, tu vê Adão e Eva,
E aí tu vê que depois tem uma outra cidade lá, mas Deus falou, e a Bíblia diz que Deus só fez Adão e Eva. Não, a Bíblia não diz que Deus só fez Adão e Eva. Diz que ela fez Adão e Eva. Não, mas só fala de Caim e Abel como filhos. Sim, porque ali o escritor, no caso Moisés, escolheu falar sobre Abel e Caim para constatar um homem que andava com Deus e um homem que não andava com Deus. Ou seja, ele escolheu falar de dois filhos, um obediente, um desobediente, um temente, um não temente, para mostrar como que é a vida entre uma pessoa que teme a Deus e uma que não teme. Então ele omite o nome dos outros irmãos de Caim e Abel. Então é uma coisa que basta pensar um pouquinho para você entender. Não, mas pastor, olha só, lá em Marcos diz que tinha 2 endemoniados, e no outro evangelho diz que tinha um. Um se propôs a falar do que estava mais endemoniado, que fez mais bagunça, que chamou a atenção, né? Então é como se entrarem 2 pessoas enlouquecidas aqui dentro da igreja, e uma está muito mais enlouquecida. Um só entra bêbado e senta lá no canto, o outro bêbado quebra tudo. Um escritor decidiu falar daquele que quebrou tudo, o outro falou que tinha 2, né? Ah, não, mas tem um livro lá que diz que Jesus está entrando na cidade, no outro evangelho, a mesma passagem diz que Jesus está saindo. O observador estava fora da cidade e o outro estava dentro. Então, tem pessoas que começam a querer questionar, não, mas isso e aquilo. Mas um fala 70 pessoas e o outro 72. Era uma forma de falar em torno de 70. Então, não há erros na Bíblia. Não há erros na Bíblia. Não há nenhum erro na Escritura. É a única coisa perfeita na Terra, é a Escritura, tá? Por isso, Pedro, ao se levantar, ele utiliza do que para guiar a igreja? A Escritura. A igreja é guiada pela Escritura. 2 Timóteo 3,16 fala que toda palavra é inspirada por Deus. Se a Escritura é a única coisa perfeita na Terra, é óbvio que sem a Escritura eu não tenho direção para fazer nada. Sabe, minha esposa um dia comprou um painel para televisão. Não sei se vocês já compraram essas coisas pela internet. Tem que ser um mágico para montar. Porque vem uma caixinha e um monte de tabuinha ali. E na foto, quando tu compra, tá tudo montado, tá lindo aquilo ali, né? E tu tem que montar. E não veio o papel lá da instrução. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou montar isso aqui? Viver fora da Escritura é viver sem instrução sobre tudo que nós devemos fazer. A Bíblia é o livro que nos ensina tudo sobre o homem. A Bíblia não é apenas isso, um manual, mas não é menos que isso, um manual para a vida do homem. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos ver uma vida sem instrução. Onde ir, como fazer todas as coisas. Outra coisa, a Escritura sempre se cumpre. A título de curiosidade, 25% da Bíblia são profecias. 25% da Bíblia são profecias. Então a Bíblia sempre, ela se cumpre. Vê no versículo 16 Pedro dizendo, devia se cumprir a Escritura. Então a Bíblia sempre se cumpre. E isso é um remédio para as nossas almas. Promessas são um remédio para a nossa sociedade também. As promessas de Deus são um remédio para a nossa sociedade. Eu já disse isso aqui, os puritanos eles achavam que eram obrigados a orar por todas as promessas contidas na Bíblia. De outra forma, eles estariam desonrando Deus. A Escritura leva a igreja à missão. Vocês já viram isso aqui? Que o que fez com que Pedro e os apóstolos e a igreja se levantasse para procurar outro apóstolo era uma profecia contida na Escritura dizendo que deveria outro assumir o seu lugar. Então a Bíblia ela vai direcionar a missão. Nós não podemos fazer uma missão como igreja sem a Bíblia como direcionamento. Nós não podemos inventar coisas que, por exemplo, hoje em dia inventam. Ah, não, que a igreja precisa isso ou aquilo, sem nenhuma direção na Bíblia, tá? Então a Escritura leva a igreja para a missão e para o reino. Então a Escritura também nos liberta do egoísmo. É impossível você ler a Bíblia como um eterno buscador de promessas. Vocês conhecem as pessoas que pegam a Bíblia? Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Tudo é sobre ela. Está falando lá sobre o dia que Jesus viria e julgaria. Não, mas isso aqui é para mim. Aí eu vou ser abençoado, aqui eu vou... E aqui eu vou receber isso aqui. Aí abre outra lá. Você morrerá. Não, essa aqui não é para mim. Essa aqui agora. Não, essa é para mim. Ó, será como uma. Essa é para mim aqui. Entende? Tem gente que lê a Bíblia assim. Roleta bíblica.
né? Não façam isso em casa, é perigoso. Sabe aqueles comerciais? Não façam isso em casa. Irmãos, a Escritura, ela leva a igreja para a missão e ela nos liberta do egoísmo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que há um nome maior que o seu e que tudo é sobre Jesus. Você vai entender que você precisa servir e se engajar nisso. E num reino maior que você e o seu umbigo. Tá? Os pastores e mestres guiam a igreja por meio da Escritura. Deus escolheu a Escritura para guiar a sua igreja. Deus é o pastor do seu povo? Sim. O Senhor é o meu pastor, né? Mas como ele pastoreia a igreja? Por meio de pastores feios, carnais, né? Como eu. É assim que Deus escolheu pastorear a igreja. Não é uma invenção do homem, é uma invenção de Deus. O pastor Franklin Ferreira fala: quem rejeita um pastor honesto, um pastor bíblico, rejeita o próprio Deus. Ele está rejeitando ser pastoreado. Ele não quer que Deus pastoreie ele. Eu estou falando de pastor honesto, tá? Quem rejeita um pastor honesto, quem rejeita um pastor vocacionado e chamado por Deus, rejeita Deus como pastor. Tá? Pastores foram escolhidos por Deus. Pedro se levanta como um pastor da igreja e é uma prática de toda a igreja levantar presbíteros e pastores para conduzir a igreja. Mas o meio pelo qual o pastor conduz a igreja não é a sua vontade, não é o seu desejo, não são suas aspirações megalomaníacas, não é algo que Deus supostamente falou para ele, só para ele e para mais ninguém. A forma que o pastor deve conduzir a igreja é a Escritura. E o pastor só tem autoridade na autoridade da Escritura. Mais precisamente, todo domingo o pastor guia a igreja por meio da palavra. Tá? As séries de sermões não são à toa. Existiam pessoas no passado que acreditavam que até a ordem que a Bíblia está escrita, ela foi inspirada por Deus. E então eles pregavam toda a Bíblia na ordem que ela foi escrita. João Calvino, em Genebra, ele estava pregando um evangelho e ele parou em um determinado versículo. Quando ele saiu de Genebra, ficou 3 anos fora, ele volta a Genebra, ele abre a Bíblia no mesmo versículo que ele parou e continua. Ele entendia que havia uma ordem a ser falada com a igreja. Então, quando a gente escolhe uma série de sermões, nós acreditamos que esse é o meio primordial que Deus vai falar com a igreja. Por isso a importância do culto público. A forma mais clara, primordial, a priori de Deus é falar por meio da palavra derramada aqui, entregue no púlpito para a igreja. Tá? João Crisóstomo falava: o pastor foi ferido, mas as ovelhas não se dispersaram. Quando começava a missa, né? No século IV, lá assim. Então, a palavra de Deus, por meio do púlpito, ela guia a igreja. E por meio de conselhos. O pastor também é um conselheiro. Não para qualquer coisa, tá? Como algumas igrejas aí inventam, tá? Que tudo o pastor tem que dar pitaco. Não, mas para questões importantes, o pastor também é boca de Deus para te aconselhar. Aqui Pedro mostra isso. Sempre por meio da Escritura, pastores são o meio pelo qual Deus pastoreia o seu povo. Vocês viram isso no versículo 15 e 16. Levantou-se Pedro e disse, ele falou a Escritura. Primeiro sermão de Pedro, depois que converte 3.000 pessoas. Qual é o sermão? Ele expõe toda a Escritura. O que eu fiz aqui agora há pouco? Expus versículo a versículo. O pastor, quando ele vai pregar a igreja, ele tem que expor a Escritura. A Escritura tem que falar, não ele falar. E por último, sobre a Escritura, nós precisamos conhecer, nós precisamos dedicar à Escritura. Conhecer e dedicar-se à Escritura é possível, natural a todo filho de Deus. O Salmo 1 fala, medita nesse livro de dia e de noite. Quando Pedro começa a falar a Escritura, aqueles que estão ouvindo Pedro conhecem o que ele está falando. Eles não precisam ficar procurando o que Pedro está falando. Quando Pedro começa a dizer, é necessário que se cumpra a Escritura, eles já conheciam os salmos, eles já entendiam as profecias. Era como se hoje, aqui na igreja, todos soubessem onde está o livro de Sofonias. Filemão. Tá? Quer fazer um teste quando alguém conhece a Bíblia? Abre aí em Filemão. Aí o cara fica... Não acha Filemão. Onde é que está Filemão? Onde é que está Tito? Onde é que está Sofonias? Então, é algo natural e é algo ordinário que todos nós conheçamos a Escritura. A Escritura revela a Deus. Tá? Deus escolheu se revelar por meio da Escritura. Se eu não conheço a Escritura, eu não conheço a Deus.
Eu preciso conhecer o Verbo que se fez carne, o Logos, Jesus, e ele se revela na Escritura. Então todo filho de Deus é chamado a conhecer a Escritura e ter uma prática de vida dentro do conhecimento da Escritura. Senão vai ser impossível você saber se alguém está errando, se o pastor está conduzindo a igreja de forma correta. Eu sempre falo isso para os homens, na reunião dos homens. Eu falo, como vocês vão saber se eu estou dando o conselho certo para tua esposa, se tu não lê a Escritura? Como tu vai saber se eu estou guiando a tua família? Tu tem que conhecer a Escritura. Tem que conhecer a Escritura. Vai ler a Bíblia. Então, nós vemos também que é uma norma para os filhos de Deus conhecer a Escritura. E eu queria perguntar algumas coisas para você. Você ainda acredita que as suas ideias são melhores que a direção de Deus revelada na Escritura para a sua vida? Você ainda acredita que você tem ideias melhores do que as de Deus para a sua vida? Você duvida que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo? Você ainda duvida, tem essa incredulidade pecaminosa? Você já percebeu que a Escritura revela um propósito comunitário para os filhos de Deus? O propósito da sua vida é comunitário, não individual. Você já entendeu isso? Você ainda tem ideias geniais e revolucionárias para a igreja, mas que não está na Escritura? Isso acontece muito em igrejas. As pessoas vêm e dão uma ideia. Pastor, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia genial, só que não está na Escritura. Vamos fazer isso na igreja. Tem cada ideia que se eu contar para vocês, não acredito. Tá? Tem cada ideia. Vamos fazer isso na igreja, pastor. Não, a gente devia fazer isso, tá? Mas vamos ver na Escritura onde está isso, filho. Não, é que veio direto. Sabe? Tive essa ideia, eu estava lá e... Você ainda tem esses tipos de ideias malucas? Tá? Você entende que foi Deus quem criou o modo de lhe pastorear por meio de pastores humanos? Você tem certeza que o seu pastor conhece a Escritura e está te guiando pela Escritura? Você se deixa ser guiado e disciplinado pelo seu pastor, ou você sempre tem uma opinião e uma visão superior ou diferente a dele? Aqui disciplinado, a palavra disciplinado, às vezes a gente ouve disciplina e acha que é algo ruim, né? Algo pesado, mas a raiz da palavra discípulo é disciplina. Disciplina é ser discipulado. Então, se deixar ser disciplinado é se deixar ser discipulado. O que é discipular alguém? Discipular alguém é ajudar alguém a seguir Jesus. Então a pergunta é, você se deixa ser ajudado pelo seu pastor a seguir Jesus? Como o pastor ajuda? Ensinando, orando e corrigindo. Alguns gostam de aprender e de que o pastor ore, mas correção não. Então a pergunta é, você se deixa ser pastoreado, guiado, disciplinado, ou você sempre tem uma opinião diferente ou superior ao do seu pastor? Você entende a importância e a bênção que é ser pastoreado? Você entende como é bom ser pastoreado? Eu tenho 2 pastores que me pastoreiam, que eu abro o peito. Jesus abriu o peito para os amigos dele, chamou Pedro, Tiago e João e falou, minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo uma hora. Jesus fez isso. Jesus fez isso. A gente tem que entender que é uma bênção ser pastoreado. Quando o seu pastor é honesto, quando o seu pastor é bíblico, piedoso. Tá? Você ainda está insistindo em viver uma vida familiar longe da Escritura e do culto no lar? Tu ainda está dando essa mancada aí, meu irmão? Ainda, entendendo que a Escritura é o guia. A Escritura é Deus falando. Deus escolheu a Bíblia para guiar a tua casa. Você ainda está falhando no culto do lar. Depois do pastor se prestar a fazer um guia de culto no lar, imprimir, te entregar na mão uma Bíblia, te ensinar, te incomodar toda a reunião de homem, você ainda falha no culto do lar? Outra pergunta, você ainda perde as séries de sermões do culto por qualquer motivo tolo? Você ainda deixa de vir ao culto por qualquer motivo bobo? Ah, não, é que hoje o gato da vizinha gritou muito alto. Aí eu não vim no culto, pastor, entendeu? Tem uns motivos que me falam, pergunto, filho, por que tu não veio no culto? Não, mas é que sabe o que aconteceu, pastor? É que aconteceu que hoje eu acordei e aí o meu despertador, sabe? Mas como assim? Que importância tu está dando pro culto, cara? Seu despertador não toca para ir no culto. Meu Deus do céu! Eu duvido. Vou dizer para vocês, eu duvido
Se eu falasse assim, ó, todo mundo que vier no culto vai ganhar 10 mil reais, que vocês iam faltar domingo que vem? Duvido alguém faltar. Podia estar chovendo pedra do céu, bala de canhão, que vocês vinham em zigue-zague, correndo, igual o Sonic. Eu não falo isso para trazer um peso para a igreja e querer crucificar a igreja. Pelo contrário, é para que a gente veja mesmo, será que ainda a gente falta culto? Meu Deus, se Deus está falando por meio da série de sermões, Deus escolheu esse meio para falar comigo. Aí eu passo a semana inteira, mas Deus podia me dar uma luz, eu não sei o que fazer, tá tudo errado, isso, aquilo. Aí chega domingo, a palavra está pronta para falar com o cidadão. Não, mas é que hoje eu preferi fazer isso aqui. Tem motivos que são legítimos. Tem pastor que é legalista e que fala que o culto é a coisa mais importante no céu e na terra. E aí teu pai está de aniversário lá, 90 anos, o velhinho, mas o culto vem em primeiro lugar. Não é isso. Teu irmão está se formando em medicina, mora em outra cidade, mandou tu ir no... vem na minha formatura. Não posso, eu tenho culto ao Senhor. Não é isso. Não é uma coisa legalista. Mas tem coisas que são bobas. Eu vou falar, desculpa se eu vou ofender alguém. Faltei o culto para ficar estudando. Cara, 2 horas, cara. 2 horas. Estuda o dia inteiro. Tem 24 horas no dia. Tu vai estudar 22. É simples. Mas, sabe? Eu duvido que se eu falasse assim, tu tem que estudar. Tu tem que estudar, né? Digamos lá, o William tem que estudar. Aí eu dissesse assim, William, eu sei que tu tem que estudar. Mas assim, eu recebi um cupom aqui, para nós ir na fábrica de chocolate de Gramado. É só 2 horinhas. É um pulinho, a gente vai ali da 1 às 3. Será que tu consegue abrir uma brechinha no teu domingo para nós ir lá? Claro que vai. A gente sabe que é desculpa. Então assim, eu estou sendo sincero, eu falo em amor, gente, porque eu quero ver a igreja crescendo. Não é uma coisa, como eu falei, não é um negócio legalista. Eu oro muito a Deus antes dos meus sermões pelo tom. Deus, me dá o tom certo quando eu falar. Porque tem gente que pensa, tá dando indireta. Não, dou direta mesmo, Falo... com amor, eu estou falando a verdade em amor. É bobagem faltar culto por bobagem. Tu pode faltar culto se uma faca cair do céu dentro do teu pescoço. Aí tu falta culto. É sério, é bem sério. Por quê? Porque, gente, é Deus falando por meio desse coitado. É Deus que escolheu falar assim. Aí tu vai rejeitar ouvir Deus. Para quê? Para ver o Teletubby? Não pode. Então, irmãos, por favor, não percam a palavra do culto. Por isso a gente grava a palavra. Está sendo gravado. E depois a gente tem um canal no YouTube. Você perdeu a palavra? Escuta no YouTube. Eu escuto o meu sermão de novo. Para mim, porque quando eu estou pregando, às vezes, eu não reflito na minha vida. Então eu paro em casa, escuto o meu sermão. Não é para ficar analisando o que eu preguei. É para... eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, eu preciso melhorar nisso. Eu escuto o meu sermão. Tem gente que não escuta o sermão do pastor. Meu Deus do céu. É horrível isso. Sabe aquele devocionalzinho que eu mando todo dia para vocês? Eu sou James Bond. Eu tenho como ver quem ouve, tá? Então, assim, eu escuto o devocional que eu mando 3, 4, 5 vezes. E oro sobre aquilo, todo dia. E já, é só um devocional ali. Às vezes o teu dia vai explodir ou vai ser uma bênção por causa de um devocional que tu escutou pela manhã. Então, rejeitar a palavra pregada no domingo, rejeitar o conselho, rejeitar o ensino semanal, é rejeitar o próprio Deus falando. Você ainda faz isso? Você ainda falta por motivos tolos? Outra pergunta, você ainda prefere caminhar sozinho, longe do conselho pastoral bíblico? Você ainda quer ser um lobo solitário? Você consegue resolver tudo, mas não consegue resolver nada e não pede ajuda nunca? Você ainda tem a ideia falsa de que conhecer a Bíblia é algo só para pastores, mestres e cristãos acima da média, super ungidos? Vocês pensam que conhecer a Bíblia é algo para alguém superior? Não é, gente. Não é superior, tá? Você ainda não leu toda a Bíblia? Eu quero te perguntar em amor. Você ainda não leu toda a Bíblia? Você precisa ler toda a Bíblia, meu irmão. Eu te exorto em nome de Jesus que você leia toda a Bíblia. E por último aqui, eu anotei aplicações práticas. Pedro e Judas, semelhança e diferença. Primeira coisa, Pedro e Judas pecaram. Vocês percebem que todos nós pecamos individualmente? Tanto Pedro, que estava falando aqui, quanto Judas, que está sendo relatado aqui. Tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus. Vocês percebem que todos os homens pecam? Segundo, Pedro e Judas foram chamados para a missão. Vocês percebem que todos
que se aproximam de Jesus automaticamente são convidados para a missão. Judas ainda foi convidado para ser tesoureiro, né? O mais safado. Então você percebe que ao chegar perto de Jesus, do seu corpo, da sua igreja, você vai ser chamado para a missão. Tanto Pedro quanto Judas foram chamados para a missão. Pedro decidiu andar em comunhão. Ele foi restaurado e usado poderosamente. Judas preferiu andar sozinho. O que aconteceu com Judas? Ele abandonou a missão. Pedro levou o seu pecado a Jesus. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Judas levou o seu pecado até o túmulo. Confissão. Nós precisamos levar os nossos pecados a Jesus. Pedro levou os seus pecados a Jesus. Judas levou seu pecado até o túmulo. E eu queria perguntar para você: você ainda tem a ideia boba de que só você peca? Meu Deus do céu. Você ainda não entendeu que não é por algo que existe em nós que somos chamados para a missão? Se você chegou à conclusão que você não tem condições de ajudar na missão, isso é obra do Espírito Santo, tá certo? Eu também não tenho condições. Ninguém que Deus chama tem condição. É Deus que capacita para esse negócio. Os apóstolos diziam: quem é suficiente para isso? Você já entendeu que o Espírito Santo e as Escrituras se unem em um casamento para que o reino de Deus venha sobre a terra? Só falta você se unir. Vocês já perceberam isso? Só faltava você. Até quando você vai adiar seu envolvimento na missão? Até quando a igreja vai ser só um lugar onde tu busca um self-service, né? Um drive-thru, gospel, né? A fonte de supermercado de Jesus? Até quando tu vai adiar teu envolvimento na missão? Você ainda insiste em andar sozinho? Eu quero te perguntar. Tu ainda existe em seu ramo? Quais pecados você deve abandonar para se envolver na sua comunidade de fé local? Qual um pecado que tu tem que abandonar para se envolver? Você terminará como Pedro, levando seus pecados a Jesus, ou como Judas, levando seu pecado até o túmulo? Então, você precisa se arrepender dos seus pecados de egoísmo, individualismo, esterilidade e apatia para com o Espírito Santo, a Escritura, o seu pastor, a igreja e a missão. Vou repetir. Você precisa se arrepender dos seus pecados de egoísmo, individualismo, esterilidade e apatia para com o Espírito Santo, para com a Escritura, para com o seu pastor, para com a igreja e para com a missão. Você precisa desejar hoje, ter uma vida de oração. Você precisa desejar hoje, decidir hoje, ter uma vida de oração individual e comunitária. Tá? Eu quero dar um conselho aqui. Peguem um caderninho, tá? Tenham um caderno, uma folha e uma caneta. E a primeira coisa que vocês fizerem de manhã seja orar. Vocês vão anotar, vocês vão lembrar tudo que vocês têm para fazer no dia. E vocês vão anotar aquilo ali. Hoje eu tenho que conversar com a vizinha. Hoje eu tenho que... Anotem tudo. Depois, no devocional que eu estou mandando áudio, o Senhor vai começar a mostrar coisas, enquanto está a palavra lhe falando que você precisa se arrepender, ou se encorajar mais, você vai anotando. Olha, eu estou falando só do devocional e das tarefas diárias. Nisso tu tem que orar pelo menos 10 minutos. Tu vai conseguir orar 10 minutos, porque tu vai ter tanta coisa para fazer no teu dia, e a palavrinha ali é 2, 3 minutos do devocional, tu vai ver tanta coisa que tu precisa ali, que tu vai anotar pelo menos uns 10, 12, 15 motivos de oração. E aí tu vai orar. Inclui nisso 1 ou 2 pessoas da igreja todo dia. 1 ou 2 ou 3 pessoas da igreja, uma família, tá? Ou alguém que você quer que se converta, que você conhece. Então só nessa listinha básica, tu vai anotar 20 coisinhas. 20 coisinhas tu vai levar. Separa uma música para cantar para Jesus. Então, se tu fechar a porta do teu quarto, eu boto uma trilha sonora, que é de filme. E daí fica tocando só a música e eu não ouço o barulho, porque eu tenho 2 crianças em casa. Então eu fecho ali. Tu ficar diante de Deus em pé um pouquinho numa salinha, cantar para Jesus, já leva 5 minutos. Aí tu vai lá e tu ora mais 15 minutinhos, tu já ficou 20 minutos em oração. 20 minutos em oração, para alguns aqui é um milagre. Se tu fizer isso 2 vezes por dia, já dá 40 minutos. Eu vou fazer isso de manhã e vou fazer isso antes de dormir. Eu
estou dando um conselho básico e mínimo para a oração. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir fazer de manhã e de noite, então faz só de manhã. A prioridade é de manhã. Tá? Nisso eu acrescento, estou falando de mim, tudo que eu leio na Bíblia eu vou anotando. Tudo que eu leio em livro eu vou anotando. Dá umas listas gigantes. Então eu vou conseguir orar 1 hora. Tem gente que fala, não, tempo de oração não é importante. É importante, sim. Fala para tua mulher que o tempo que tu dá atenção para ela não é importante. Pra tu ver. É importante, Bruno? É importante. É importante. Tempo com Deus é importante. Tempo com Deus é importante, sim. Não é aquelas orações, amém. Não. Então assim, ó. Vocês percebem que eu não estou aqui só... A minha intenção pastoral não é condenar a igreja por não orar, é ensinar a igreja a orar. Então é só essa listinha de oração, vocês já vão ter uma vida de oração. Você precisa hoje decidir fazer isso, acabou. Reunião de oração da igreja. É só uma, gente. Meu Deus, não é aquelas vigílias loucas, 8 horas orando. Não é, devia ser. Devia às vezes ter. Mas assim, eu quero ver todo mundo 9 horas, primeiro domingo do mês. Aqui, só uma vez. Primeiro domingo do mês, 9 horas. Então decide hoje acabar com uma vida sem oração, tá? Você precisa desejar ter uma vida de oração. 2, ler a Bíblia diariamente, individualmente. Você precisa ler a Bíblia, no mínimo um capítulo por dia. No mínimo um capítulo por dia, tá? Então, se você ler um capítulo por dia apenas, você também pode ler orando, tá? Por exemplo, eu abro aqui, qualquer lugar aqui, 1 Reis. O profeta é morto por um leão, olha só. 2 Reis 13. Em Betel morava um velho profeta. Ah, Senhor, coisa boa existir profeta na terra, né? Era uma bênção ter um profeta na terra. Que o Senhor nos dê profetas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê profetas. Eu oro para que o Senhor levante homens a quem a gente possa buscar ainda na nossa geração, para que tenham a Tua palavra. Sempre tenho que orar por cada versículo. Ó, seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia feito. Senhor, que coisa boa os filhos saberem o que o pai faz. E que o pai fazer coisas para Deus interessa os filhos. Os filhos estão se importando com as coisas que o seu pai, o profeta, faz com Deus. Eles não se importam só com brincadeiras de criança, mas eles se importam com coisas de Deus que o seu pai faz. E eles vêm contar empolgado. Senhor, que os meus filhos sejam assim. Que os filhos do meu irmão tal sejam assim. Que os filhos... Você pode ler um capítulo da Bíblia por dia, orando esse capítulo também, se você não consegue fazer uma lista, tá? Mas você precisa decidir hoje ler a Bíblia, ler toda a Bíblia, tá? Nós temos plano anual de leitura da Bíblia entregue no nosso caderno de membresia, tem no fundo das Bíblias, como ler a Bíblia toda em um ano. Então você precisa hoje ter uma vida de oração, ler toda a Bíblia, você precisa hoje priorizar o culto no lar, fazer um culto no lar, passo a passo. A gente dá para quem não tem, mas os membros já têm como fazer. Dura 15 minutos, culto no lar, uma benção. Você precisa hoje começar a fazer. Não sei fazer, pastor. Me chama, eu vou na tua casa e faço, te ensino. Tá? Não tem desculpa. Priorizar o culto público. Não pode faltar o culto público por bobagem. Desfrutar da bênção do discipulado, ser pastoreado. E encontrar uma forma prática de se envolver na missão. Encontre uma forma. Algum jeito eu vou dar, mas eu vou me envolver na missão. Eu vou descobrir o que estão precisando e eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, para finalizar, eu não podia terminar sem falar de Jesus. A diferença entre religião e evangelho é que a religião fala, vão e façam tudo o que eu falei. O evangelho diz, Jesus já fez tudo isso no nosso lugar. Por isso nós somos livres da condenação. Por isso nós somos livres do pecado. Tá? Esse derramamento do Espírito Santo, essa vida de oração da igreja, essa vida de conhecimento da Escritura, essa vida de envolvimento no reino de Deus, essa vida de envolvimento na missão, esse arrependimento de Pedro, tudo isso foi obra de Deus, não foi uma obra humana, tá? Então, em Jesus, nós somos perdoados por tudo isso que foi dito aqui que nós não fazemos, ou que nós ainda fazemos de pecado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos duvidar que Jesus já perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuro. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso nos liberta. Nós merecemos a morte por causa dessa maldade. Mas a grande notícia, o Evangelho diz, Jesus já morreu a tua morte. E nós precisaríamos ter essa vida perfeita. E a grande boa notícia é que Jesus orou como nós não oramos.
Jesus conhece as Escrituras como nós não conhecemos. Jesus está envolvido na missão como nós não estamos. E o Pai atribui os méritos de Jesus a nós. Isso é o Evangelho. Justificação, ou seja, tudo que Jesus fez de correto nos é dado. Expiação, tudo que Jesus sofreu por punição do pecado nos é dado. E na cruz, quando o Henrique tocou aqui quebrantado, na cruz ele nos chamou. Realmente ali está consumado. Então eu quero que você vá embora com liberdade, com libertação, perdão de pecados. Ninguém vai embora com peso na consciência, porque está perdido diante de Deus, tá? Está em pecado. Deus não está irado com seus filhos. Eu quero dizer mais, com os seus filhos Deus jamais estará irado. Deus nunca ficará irado com os seus filhos. Você precisa acreditar nisso. A ira de Deus foi toda sobre Jesus. O que temos agora é um Pai que nos disciplina. Aqui está o povo de Deus sendo disciplinado por um Pai amoroso. Então nós temos liberdade, por isso nós nos reunimos todo domingo para quê? Para celebrar o perdão e a ressurreição em Jesus Cristo. Tá? Eu queria te convidar a ficar em pé para participar da ceia. Nós temos o costume de cear todo domingo. Por quê? Porque no sermão o pastor fala para o corpo, mas na ceia o pastor fala individualmente. Tá? Irmãos, aqueles que são membros de uma igreja local, batizados nas águas, tá? Membros de uma igreja local são convidados à ceia do Senhor. Mas pastor, eu não sou membro de uma igreja local, eu não sou batizado nas águas, então corre, vai ser batizado, corre, vai se tornar um membro de uma igreja local e vem participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é exclusiva, a mesa do Senhor é inclusiva, inclui todos aqueles que querem fazer parte da igreja dele, e aqueles que querem fazer parte, eles vão se batizar. Eles vão ser membro de uma igreja local. Então vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos o Senhor por essa palavra, agradecemos o teu tom pastoral, a tua amável forma de falar conosco e pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor dê fé à tua igreja para que participemos, Senhor, do teu sacramento de forma reverente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós podem passar à frente pela direita. E se quiserem ofertar também, tem uma caixinha ali, se quiserem, se puderem, como quiserem, podem ofertar.
Irmãos, que a gente venha a receber esse testamento, tá? O que é um testamento? Um testamento é a última vontade. E a última vontade de que Deus deixou para nós foi Cristo, como oferecimento para os nossos pecados. Então Jesus é o testamento de Deus para nós. Lutero falava isso. É a última vontade, é o último desejo de Deus, é que nós vivamos em Cristo. E em Cristo nós temos o perdão, não só, né, da condenação, né, do pecado, mas nós temos a libertação também do poder. E eu quero desafiar você essa semana a viver essa vida, tá? Essa vida no Espírito, essa vida de dedicação à palavra, à oração, à missão. Que Jesus te abençoe a tua casa. Esse é o meu desejo, tá, meu irmão? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que foi feito, Senhor. Vimos claramente o Teu Espírito nos guiando, Deus, em cada detalhe dessa manhã. Louvamos Teu nome por isso e pedimos a Tua bênção sobre o resto do dia e da semana, sobre cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada um aqui, nessa semana, perceba o quão glorioso e bom o Senhor é, e que cresça o desejo de estar, Deus, diante do Senhor, todos os dias, que possa se dizer de todos aqui, Senhor, que andaram com Deus, que caminharam com Deus na terra, Pai, Teus amigos, Pai, Teus filhos, em nome de Cristo oramos, para a glória de Cristo e bem do Teu povo, amém e aleluia. Despeça a igreja na paz do Senhor.